Paulo Fornazieri é diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política desde 2006, um dos principais cientistas políticos do país e uma das vozes mais lúcidas da esquerda. Ele está lançando agora, no final do mês, um livro sobre a crise das esquerdas. É sobre isso que nós vamos conversar aqui. Aldo, qual é o ponto central dessa crise? Bom, na verdade são múltiplas crises, né? O livro que estamos lançando, ele tem textos e entrevistas, né? Ele tem uma entrevista muito boa com o Renato Janine Ribeiro, tem uma entrevista com o Sérgio Fausto do Instituto Fernando Henrique Cardoso e tem uma entrevista com o Boulos. São as 3 entrevistas. E tem um artigo do Tarso Genro, um artigo em dupla aí, que é do Cícero Araújo e do Rui Fausto, e um artigo meu. Na verdade, então, o livro ele vai abordar a multiplicidade de crises. Eu entendo que, do meu ponto de vista, na verdade, a crise das esquerdas ela tem como fundamento uma crise de fundamentos. Uma crise de fundamentos. Em que medida que ela tem ela tem uma crise de fundamentos? Se você for ver, quer dizer, eu entendo que, com exceção de alguns dos líderes históricos do marxismo, na verdade, o movimento marxista ele se instituiu como um movimento antipolítico, como um movimento que desprezava a política, subordinando fundamentalmente a política à economia. Quer dizer, a partir de uma tese clássica do Marx, que está exposta lá no prefácio à crítica da economia política, quando ele dizia que a superestrutura política, jurídica e ideológica era uma espécie de um reflexo da estrutura econômica e material. Quando você faz isso, você perde a perspectiva da autonomia da política. Evidentemente que o Lenin percebeu, quando ele escreveu um livro chamado Que Fazer, que a política ela tinha autonomia, mas ele não quis fazer um confronto teórico com o Marx. Ele operou a prática da política, a autonomia da política. E um que, de certa forma, operou esse confronto foi o Gramsci, o Antônio Gramsci, um teórico italiano. Nesse sentido, ele se vinculou bastante ao pensamento do Hegel e do Maquiavel. Até na escola eu brinco que eu tenho pregado a palavra de ordem menos Marx e mais Maquiavel. Porque eu entendo que a esquerda não se recuperará politicamente se ela não perceber que a política ela tem seu grau de autonomia, seu grau constitutivo em relação à economia. E se você for ver, por exemplo, o que foram os Estados soviéticos, ou assemelhados, você vai ver que eles elevaram a autonomia da política até o último grau, contrariando inclusive a tese do Marx. Na prática, os Estados soviéticos foram estados quase que obesianos. A autonomia, a independência completa da política e a política constituindo o real. A política constituindo a economia. Olha, essa falta de familiaridade, digamos, do PT, no tempo que foi governo, com as estruturas de poder, Ministério Público, Justiça, empresas, se deve a essa visão? Eu entendo que, em parte, se deve a isso. Quer dizer, se você for ver a condução, por exemplo, o mandato da Dilma, né, particularmente a história do impeachment, foi um não entendimento do que é a política, de como é o jogo político, de como se dá a autonomia política, a lógica da política e a lógica do poder. Por exemplo, 3 dias antes do impeachment, em 17 de abril, foi 17 de abril de 2016, né? Tanto o Lula quanto a Dilma e o PT avaliavam que eles tinham voto suficiente para barrar o impeachment. Eles ao não conhecer como se dá o jogo político dos palácios, e como você tem que lidar com a relação amigo-inimigo, eles se deixaram derrotar completamente. E o outro problema, eu entendo que evidentemente que foi a corrupção. O PT foi um partido que se corrompeu não só no sentido do dinheiro, mas no sentido dos princípios mesmo. Do deslumbramento do poder, aquilo que a gente chama a ideologia do novo rico. Quer dizer, quando você assume a ideologia do novo rico e você passa a beber, a fazer as festas e a comemorar junto àqueles que estão do lado de lá, você perde exatamente a perspectiva da relação amigo-inimigo que sempre deve ter na política. E se você não tem em mente essa dinâmica amigo-inimigo, você não tem estratégia, porque você não sabe quem é o teu inimigo. Em política, e isso vários clássicos ensinaram, desde Maquiavel até o jurista alemão lá, o
o Carl Schmitt, eles sempre enfatizaram isso. Se você perde de dimensão essa relação, você não tem estratégia. Então, a estratégia, o que seria? Uma estratégia de confronto? Veja o seguinte, você pode adotar várias estratégias. A estratégia, ela implica o caminho que você vai ter para alcançar determinados objetivos. A estratégia diz respeito a quem tem condições de jogar com o poder. A estratégia sempre depende da conjuntura. Isso foi o grande ensinamento do Maquiavel. Você não tem uma estratégia fixa. Você tem que jogar de acordo com as circunstâncias e das conjunturas. Num determinado momento você pode fazer alianças, mas você não pode perder de vista o que você quer com as alianças. E você não pode perder de vista que muitas vezes o teu aliado vai ser o teu inimigo amanhã. Depende só das circunstâncias. Exatamente, depende das circunstâncias. Isso foi o que o Maquiavel ensinou no Príncipe, por exemplo, como, de certa forma, o César Borgia usou vários tipos de força. Quando ele discute a natureza das forças na época militares, mas isso vale também para a política, você pode trabalhar com um mercenário, que nós temos partidos mercenários no Brasil. Você, dependendo das circunstâncias, você pode trabalhar com uma força que seja maior do que a tua, mas você tem que ter muito cuidado, porque se você não buscar autonomia em relação a essa força, você perde a tua autonomia, e quando você perde a tua autonomia, você perde a capacidade de decidir. Waldo, e nessa estratégia, o que é o objetivo final? A gente tem hoje uma sociedade de mercado que pode ser mais social, menos social. O que seria o objetivo final? Veja o seguinte, quer dizer, o objetivo final, eu acho que ele não existe, porque os objetivos, eles têm que ser dimensionados sempre no tempo e na história. Então, nessa circunstância do Brasil, qual que é o principal problema do Brasil? Do meu ponto de vista, o principal problema do Brasil é o fato da sociedade ser profundamente desigual e profundamente injusta. Então, você teria que ter uma estratégia que atacasse esse problema. Evidentemente que aí você tem que ter uma estratégia de desenvolvimento, uma estratégia de inclusão, uma estratégia de remoção das instituições, dos institutos econômicos, sociais e políticos que são os causadores da injustiça e da desigualdade. O PT no governo ele atacou superficialmente esses problemas, porque ele não fez reformas estruturais que implicassem a remoção dessa desigualdade. Então, quando você sai do governo, e você tem que pressupor que na democracia você pode sair do governo, o teu saldo é muito pequeno, porque quem vem depois pode promover um retrocesso, como nós estamos vivendo nesse momento com o governo do Temer ali, que é um governo sem legitimidade. Agora, se a gente for pegar as esquerdas hoje, o PT está nessa crise danada aí, o Lula ele articula um projeto, um conjunto de políticas que ele implementou aí no seu governo. Quando você pega o restante das esquerdas, você não vê um conjunto estruturado de ideias. De que maneira que se constrói esse consenso? Então, veja o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo aquilo que eu chamo de um colapso amplo das esquerdas, porque as esquerdas elas entraram em colapso do ponto de vista das ideias, entraram em colapso do ponto de vista organizativo, porque elas perderam a dimensão dessa nova juventude que surgiu ali, não quer saber de partidos políticos. Então ela não fez essa necessária discussão entre verticalidade e horizontalidade, e como buscar um caminho do meio que articule essas duas dimensões, porque se você fica só na verticalidade, você cria estruturas rígidas e ossificadas que a juventude não participa. E se você só fica na autonomia, como, por exemplo, o movimento Passe Livre, você não cria potência. Então, você tem que buscar uma situação que você possa incluir, e aí participando, e ao mesmo tempo você cria potência e poder das organizações. De certo modo, era a lógica do PT antes de se tornar poder. Né? Em certo sentido, sim, porque ali ele conseguia, digamos assim, ter uma política mais horizontalizada. Mas depois que ele ascendeu ao poder, ele se tornou uma estrutura completamente vertical e burocrática. E isso implica também hoje uma nova pedagogia. A esquerda ela precisa de uma nova pedagogia. O que eu chamo de nova pedagogia? A esquerda ela não sabe ouvir, não sabe acolher e não sabe ouvir. Por exemplo, por que há um sucesso das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas neopentecostais? Porque elas acolhem e ouvem.
Eu fiz uma experiência até ontem mesmo numa sala de aula discutindo a cidade de São Paulo e criei um grande círculo. Nesse grande círculo, numa sala que tinha mais ou menos 50, 60 alunos, nesse grande círculo, apenas 4 ou 5 pessoas dominavam o debate. E aí eu quebrei o debate e fiz com que todas as pessoas falassem em círculo, dei a palavra para todo mundo. E no fim, depois, eu fiz uma reflexão com eles exatamente sobre essa pedagogia. Se você não ouve, a pessoa se sente manipulada. Se sente manipulada e instrumentalizada, que foi o que a esquerda fez com as periferias. Eu participei de uns 2 ou 3 debates. Tinha representantes sindicais, representantes de periferia, pessoal de música e tudo, e jornalistas aí. E o que eles falavam era, os sindicalistas falavam, pô, essas manifestações de rua não tem cabimento, eles não têm uma lista de demandas, vai parar a manifestação e fazer uma ata, aí não dá. O que o pessoal, os músicos falavam era isso. Os evangélicos entravam no clima deles, entendiam. Exatamente. Então, quem compreendeu um pouco essa necessidade de uma nova pedagogia foi o Guilherme Boulos. Aliás, nesse livro, a gente tem uma entrevista com ele e a gente aborda esse assunto. Quer dizer, como ele tenta criar uma nova pedagogia na periferia. Esse pessoal da periferia, então, e na periferia nós hoje estamos vivendo uma efervescência de movimentos de várias natureza, cultural, empreendedorismo e assim por diante. Inclusive está se estruturando um partido da periferia que se chama Frente Favela Brasil, que ele vem lá do Rio de Janeiro, do Celso Ataíde e assim por diante, mas ele está entrando aqui em São Paulo também. Eles não querem mais saber desses partidos de esquerda, porque tanto o PT quanto o PSOL, embora ambos sejam partidos importantes e tenham as suas especificidades, eles têm uma dificuldade enorme de dialogar com esses públicos. Então, agora, como explicar o seguinte? Você tem, 2008 marca aí o fim do sonho neoliberal. Quer dizer, toda aquela ideia que se você reduzir Estado, se desregular, você vai conseguir a prosperidade, vai por água abaixo. No entanto, a crise ficou das esquerdas. Você pega hoje o governo Temer, o MDB, com aquela ponte para o futuro, não tem projeto nenhum de país lá. Mas, no entanto, se impõe. E se você for pegar as políticas públicas brasileiras, a gente tem diagnóstico e boas políticas criadas nos últimos anos, em todas as áreas. Qual a dificuldade de consolidar isso aí? Veja o seguinte, Nassif, a crise das esquerdas ela não é só uma crise brasileira, ela é uma crise mundial. Se você for ver hoje as eleições que aconteceram por aí, de certa forma a polarização se deu entre o centro e a direita, e não entre a direita e a esquerda, o centro e a esquerda. Por quê? Porque em grande medida, e isso era um alerta que um professor canadense já fazia na década de 90, o Michael Sudovsky, ele dizia, olha, o que se tornou a esquerda? A esquerda se tornou a cereja do bolo capitalista. Porque, e o próprio Fukuyama, que era um pensador de direita, ele alertava o seguinte, quer dizer, naquele famoso livro O Fim da História e o Último Homem, que de certa forma depois ele renegou, ele dizia o seguinte, nós não estamos mais numa luta sistêmica. E nisso ele tinha razão. Eu acho que tanto o Sudovsky por uma análise de esquerda quanto o Fukuyama por uma análise de direita, eles tinham razão. A esquerda ela não era mais alternativa. Porque quando quando desaparece a União Soviética, cria-se um único sistema. E esse único sistema é o sistema capitalista, com inúmeras variações aí dentro e tal. E a tese do Fukuyama era de que o capitalismo ele absorvia todo tipo de luta, das mais radicais às mais moderadas possíveis. Quer dizer, se o sistema é liberal democrático, ele pode absorver completamente todo tipo de luta. E aí vem o Sudovsky que diz o seguinte, olha, a esquerda ela opera, ela é uma contra-hegemonia necessária à hegemonia capitalista. Inclusive, de modo geral, ela é financiada pela hegemonia capitalista. Então, se você for ver partidos verdes, ONGs, vários outros partidos, o próprio PT, que ele não é antissistêmico. O PT não é antissistêmico. E, em grande medida, nem o PSOL é antissistêmico, porque ele opera dentro de um sistema. E, em grande medida, o capital ele financia essa contra-hegemonia, dando
aparência de um debate legítimo. Né? Mas, no entanto, a gente vê dentro do capital aí um questionamento muito grande aos sistemas democráticos representativos. Inclusive aqui no Brasil, você tem um questionamento aí. Mas um questionamento no sentido de que ele está ultrapassado? Está ultrapassado, que vai promover lideranças populistas e pereré. O próprio temor do Lula mostra isso. Né? Então, veja o seguinte, quer dizer, não há dúvida que a democracia liberal, tal como ela vem se desenvolvendo e foi constituída no Ocidente, também ela está em crise. Por quê? Porque ela é uma estrutura capturada pelo capital. Isso é um diagnóstico que até boa parte da direita aceita, esse diagnóstico, muitos empresários aceitam e assim por diante. Então são estruturas capturadas. E hoje, em grande medida, quer dizer, essas estruturas, elas não precisam da violência militar como elas precisavam no passado para exercer o poder. Mas vamos pegar, por exemplo, o que está acontecendo hoje com Temer e companhia. Esse desmonte do Estado, desmonte de direitos sociais. Isso aí dentro de um jogo eleitoral, dentro da democracia representativa de um jogo eleitoral, não se sustenta. Não se sustenta, mas veja o seguinte, se você for ver os editoriais dos jornais conservadores dos Estados Unidos, eles são críticos ao Temer. Por quê? Porque ele é um ponto fora da curva, até dentro do sistema liberal democrático, porque não se admite que não se faça algum grau de concessão. E a gente esteve recentemente com o economista-chefe do Bradesco, para que ele nos explicasse como é que funcionava Davos. E as reuniões de Davos, elas estão discutindo isso, quer dizer, qual que é o grande problema do futuro próximo? Um mundo com pessoas velhas e um mundo sem emprego, quer dizer, e um mundo com aumento da desigualdade. Eles mesmos admitem, os principais líderes mundiais, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, que nós estamos com um mundo com essas três variáveis. Um mundo com desigualdade crescente, um mundo sem emprego e um mundo que fica cada vez mais velho. O que eles pressupõem lá nas discussões dele, pelo que eles informaram para a gente? Eles pressupõem que a saída desse sistema é um pacto. Eu, pessoalmente, eu penso que esse pacto é muito difícil, porque eles pensam muito o pacto que aconteceu em 1945, depois da tragédia de 2 guerras mundiais seguidas. Quer dizer, ali tínhamos atores que faziam um pacto. Quem eram esses atores? De um lado, o Estado, imbuído com uma ideologia de bem-estar social, do keynesianismo e assim por diante. E não era só a social-democracia europeia. Se você for ver o Adenauer, na Alemanha, em parte, ele implementou um pacto do bem-estar social. O outro pé era o empresariado, que também queria um pacto, e o outro pé, do tripé, eram as grandes centrais sindicais europeias, os sindicatos fortalecidos ainda na era da sociedade industrial. Por inúmeros motivos, esse cenário desses três atores não existe mais. Não existe mais, porque os sindicatos se quebraram, por N motivos, né? Eles perderam o poder de barganha. O empresariado, o empresariado industrial, que de certa forma mostrava uma unicidade em torno de centrais de representação nacional, também não existe mais. E o Estado, ele perdeu essa ideologia do bem-estar social. Então, o que sobrou? Quer dizer, sobrou uma enorme fragmentação em todos os campos. Quem sentaria na mesa para fazer um pacto dentro das novas circunstâncias? Do meu ponto de vista, ele é impossível. E o que eu imagino que é o desdobramento dessa situação crítica brasileira mundial? É o aumento da violência. É a tendência a guerras, não sabemos que formas essas guerras vão assumir, e a violência social e as guerras, do meu ponto de vista, elas são... Quer ver uma grande tragédia antes de se recompor essa se recompor os valores da solidariedade, do humanismo, da civilização e assim por diante. Eu penso que nós vamos viver um período de fragmentação muito grande. E se você for olhar aqui no Brasil, quer dizer, o que é essa fragmentação política? Os partidos não têm implantação, né? Estão trocando de nomes, um PTN, alguma coisa assim, vira Podemos, achando que com isso vai resolver o problema partidário. É uma verdadeira loucura. Então, essa fragmentação, ela mostra também a fragmentação social.
eu diria que a era que nós estamos vivendo nesse momento, eu penso que, como é que era o nome do historiador inglês lá do marxismo, o que ele escreveu a história do marxismo, me fugiu o nome agora. Se ele escrevesse um livro, ele poderia escrever um livro agora, a história da fragmentação, a era da fragmentação. E daí, quando a gente pega a mídia, com todo esse poder corrosivo que ela ainda mantém no Brasil, ela tende a perder todo o controle também do mercado de informação. Com certeza, ela já está perdendo. Quer dizer, eu nunca acreditei, se discute muito a mídia no Brasil, né? E se culpa muito a mídia, mas eu nunca acreditei na tese de que a mídia dita as cartas, elege presidente, destitui presidente. Por exemplo, você vê a investida que a Globo deu contra o Temer e não derrubou. Porque o que determina, digamos assim, as opções políticas são essas condições, digamos assim, das circunstâncias e, quer dizer, a conjuntura política. Por exemplo, a mídia não impediu que o Lula se elegesse 2 vezes, não impediu que a Dilma se elegesse 2 vezes, e assim por diante. E nos Estados Unidos, toda a mídia contra o Trump. Como foi contra o Obama. Como foi contra o Obama, e o Trump se elegeu. Então, agora, você em 2010 previu que a eleição da Dilma resultaria no impeachment. Por quê? Então, veja o seguinte, eu escrevi um artigo publicado no Estadão logo depois que a Dilma se elegeu, e o título do artigo era "O principal problema da Dilma será político". E no final do artigo eu coloquei o seguinte: a coisa mais importante que a Dilma tem que evitar é um processo de impeachment, a abertura de um processo de impeachment, porque a tendência dela cair é muito grande. Eu não tinha uma bola de cristal nem nada. Quer dizer, eu me baseei simplesmente em Maquiavel, no Príncipe do Maquiavel, por algumas razões. Veja o seguinte, quer dizer, o Maquiavel diz algumas coisas importantes que podem ser aplicadas ao caso Dilma. Ele diz que todo líder que ascende pela mão do outro, ele tende a ser um líder fraco. Quer dizer, a Dilma não tinha um enraizamento popular, ela não tinha liderança própria. Por que ela se tornou presidente? Pelo Lula e pelos resultados do governo Lula. Então, você poderia concluir daí que a Dilma seria uma presidente absolutamente fraca, que ela enfrentaria enormes problemas políticos. Em segundo lugar, o Maquiavel diz o seguinte: olha, quem nunca comandou terá enormes dificuldades de comandar. E a Dilma mostrou claramente isso. Quer dizer, ela não, mesmo hoje, parece que hoje ela reconhece que não soube fazer o jogo com o Congresso. Então era mais ou menos evidente que ela seria um governo frágil. E quando você tem um governo frágil, você tem que pressupor, porque era aquilo que estávamos falando antes, você não pode perder de perspectiva de que você vai ter inimigos. Mesmo que eles sejam teus aliados momentâneos. Porque quando eles percebem que você está fraco, eles dão um bote, que foi o que aconteceu com o impeachment. Quer dizer, quando eles perceberam que a Dilma estava frágil, e percebiam isso, e as gravações do Sérgio Machado, outras revelações, de certa forma mostraram isso. O próprio Temer deu uma entrevista na TV Bandeirantes dizendo que se a Dilma ela não soube ali jogar com o Cunha, né? E que o Cunha, de certa forma, encaminhou impeachment porque o PT o abandonou. Então, quer dizer, era evidente que havia uma conspiração em andamento, ainda no final do primeiro mandato. E você perde essa questão do jogo, quem é teu amigo, quem é teu inimigo. Eu entendo que, na verdade, o momento que a Dilma deveria ter reformatado o seu governo era em agosto de 2013. Na época, inclusive, escrevi um artigo aqui para o teu blog, para o GGN, dizendo o seguinte: se a Dilma não fizer uma reforma do seu ministério, particularmente da equipe econômica, ela vai caminhar para um lento declínio. Então, se você usa a lógica da política e a lógica do poder, você tem condições de fazer determinadas previsões, quer dizer, o que é um líder prudente? O líder prudente, isso tanto Maquiavel quanto tantos outros pensadores se referenciam muito naquilo que foi a República Romana, é aquele que tem a capacidade de antevisão do futuro. E se você tem capacidade de antevisão do futuro, você toma medidas para evitar o advento do desastre. O que é um conceito de prudência? O conceito de prudência ele parte
do princípio de que tudo declina, os maiores impérios vão entrar em declínio, e aí o líder prudente ele se antecipa e posterga o declínio. Então, se você não lida com esses pressupostos do poder e do jogo político, evidentemente que você vai, num momento ou no outro, você vai cair numa armadilha. Quando começa a Lava Jato, eu tenho mensagens, artigos, estava nítido que se você não encarasse a Lava Jato, não criasse uma estratégia, não era abafar a Lava Jato, era criar uma estratégia, você não sobreviveria. E ela até a véspera, essa cegueira, o que exatamente, porque, em primeiro lugar, porque não tem uma visão do que é o jogo do poder. E em segundo lugar, essa falta de prudência, para usar um conceito síntese, a falta da prudência do líder, ela se soma normalmente à arrogância do líder. Então, mas vamos pegar o país aí do nível do Brasil, esse isolamento do presidente, de não ter um conselho estratégico e tudo, é comum nesses países? Veja o seguinte, é comum, é bastante comum, porque vamos voltar de novo ao Maquiavel. O Maquiavel ele diz o seguinte, olha, os políticos deveriam ser igual aos médicos, porque para você ser médico, em grande medida, você estuda a história da medicina, você não joga a história da medicina na lata do lixo. Os políticos jogam a história da política na lata do lixo. E dada a ignorância dos políticos latino-americanos, normalmente, qual que é o reverso da ignorância? É a arrogância. É a arrogância. Quando você é arrogante, você se cerca de pessoas arrogantes e você perde de dimensão o jogo estratégico. Nos Estados, e aqui a consequência disso é que os políticos se entregaram aos marqueteiros. Por exemplo, a Dilma era uma pessoa entregue, qualquer coisa chamavam o João Santana lá, e ele criou aquela teoria imbecil da rainha, né, da ausência da rainha, e a Dilma teria que ocupar o lugar da rainha. E o trágico de tudo isso é que eles se confiaram a essas pessoas, e essas pessoas depois delataram o PT, a Dilma, enfim, é uma tragédia. Nos Estados Unidos, Nassif, a coisa é um pouco diferente. Por que ela é diferente? Porque quando começa a campanha, o presidente tem duas equipes, o candidato a presidente tem duas equipes. Tem uma equipe de marketing e tem uma equipe de estrategistas. Até no Trump isso aconteceu desde o Clinton, dos vários presidentes, e há sempre um conflito entre a equipe do marketing e a equipe da estratégia. E normalmente quem dá o tom das campanhas é a equipe de estratégia, não a equipe do marketing. Claro, evidentemente que você embrulhar o conteúdo. Exatamente. Então aqui não, aqui os candidatos não têm estrategistas. Bom, pegando o caso recente, o prefeito João Dória é tipicamente um desastre completo. Quer dizer, ele vem com a empáfia do gestor, do que ele sabe tudo, e ele quebra a cara, porque quer dizer, o jogo político é diferente do jogo empresarial. Quer dizer, a lógica da política é diferente da lógica empresarial. Mas eu te garanto, se ele usasse esses métodos numa empresa, ele teria quebrado a empresa ou sido demitido antes. Engraçado que ele tem um guru, né, que é o Green. Eu me esqueci, eu acho que é Ronald Green. Eu li o livro dele, que é as 48 Teses do Poder. E esse guru, ele é um vendedor de charlatanismo, mas ele não é uma pessoa burra, digamos assim. Porque eu fui ler esse cara porque eles diziam que ele era um Maquiavel moderno. Mas ele é uma pessoa inteligente, tem um vasto conhecimento político e histórico, mas ele é do mal. Ele prega a tese da busca do poder pelo poder. E quando você busca o poder pelo poder, você deixa de ter propósitos éticos, propósitos cívicos, propósitos humanitários, você não tem causa. E é o que o Dória é. Ele busca, é questão de tempo. É questão de tempo para ele se destruir. Exatamente porque ele busca aquilo que o Maquiavel chamava, o Maquiavel não, o Max Weber, um sociólogo alemão, dizia que esses que buscam o poder pelo poder se deixam dominar e destruir pela vaidade. Boa. Maravilha. Beleza, Bichão. Não tem um quadro de uma responsabilidade do que estava fazendo, como deveria fazer um juiz, efetivamente. Bom, o professor Jacopo Paffarini é doutor em Direito Público pela Universidade de Perugia, Itália, e participa também aqui na pós-graduação de Direito de Passo Fundo. E é um estudioso também da Operação Mãos Limpas na Itália. Professor, eu queria primeiro que
você contasse um pouquinho a sua experiência brasileira e como é que chegou ao Brasil? Eu vim no Brasil fim de 2014, com um pós-doutorado para estrangeiros, com uma bolsa CAPES. Então, eu fui recebido, acolhido lá na instituição, na Faculdade Meridional, na IMET. Comecei a pesquisar sobre o Estado e globalização. A minha área de pesquisa é o direito público, em particular, direito constitucional comparado. E então, depois de 6 meses, 1 ano de pós-doutorado, eu entrei como professor na instituição, na Faculdade Meridional. Certo. Essa questão da globalização e das mudanças nas leis, nas formas de combate ao crime organizado, com implicações geopolíticas, como é que você vê essa ligação? Então, eu acho que tem uma fase que é já diferente da fase na qual eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Porque a fase atual é uma novidade, é particularmente visível nos fenômenos políticos que aconteceram nos últimos anos, 2016, 2017, a Brexit, a eleição do Trump, a Europa numa situação de crise devido à falta de legitimidade das instituições europeias, o que nós chamamos de déficit democrático das instituições europeias. Então, podemos dizer que tem alguns defeitos estruturais na globalização que determinaram a sua crise. Eu acho que agora nós estamos vivendo uma crise da globalização jurídica e também, claro, da globalização econômica. Uma renovação do instinto nacionalista, do protecionismo, então devido a uma dificuldade de conciliar o que nós tivemos de mudanças jurídicas, de mudanças no setor dos direitos fundamentais, conciliar com um discurso democrático, como sempre foi. A União Europeia, por exemplo, para mim que eu comecei a minha pesquisa justamente sobre a integração europeia, quando estava ainda na graduação e depois no doutorado, a União Europeia sempre foi criticada por ter introduzido algumas mudanças, modificas importantes nos direitos fundamentais, para harmonizar os direitos fundamentais com o mercado europeu, sem passar por um processo legislativo, por um processo democrático de legitimação dessas decisões. Ao contrário, nós podemos considerar, por exemplo, o que foi a questão do referêndum greco em comparação ao que foi o referêndum da Grã-Bretanha de agora. O referêndum greco refutando algumas receitas econômicas que estavam prejudicando os direitos dos gregos e que foi totalmente desconhecido pela União Europeia. A União Europeia negou a possibilidade aos gregos de se afastar de um processo de integração por causa da insolvência. Ao contrário, aos britânicos foi permitido. Então, 2 pesos, 2 medidas. Agora, a União Europeia ela consagrou alguns direitos, o direito de ir e vir, aí, o fluxo de trabalho, tudo que hoje passa a ser questionado também por essa posição nacionalista. Quer dizer, de um lado, a globalização ela impôs perdas imensas aí ao Estado Social, mas de outro lado ela assegurou alguns direitos. Como é que se convive com esses paradoxos? É um paradoxo mesmo. Porque é verdade, foi ampliado o direito de ir e vir, e isso para muitos italianos, por exemplo, foi um recurso fundamental, porque eles foram para o exterior para estudar, trabalhar em outras instituições, desenvolver carreiras que na Itália eram praticamente fechadas, em particular no ambiente acadêmico, em outros ambientes. Ao mesmo tempo, isso tem um efeito colateral, em particular nos países que recebem os migrantes. Todos os países na Europa recebem os migrantes. Os países do norte da Europa recebem italianos, gregos, espanhóis, assim como a Itália, a Grécia, a Espanha são os mais expostos à migração do norte da África. Então, migração da África, do Medio Oriente, então.
esse direito, ele cria um efeito colateral que podemos chamar de dumping social. Então, concorrência entre mão e obra. Essa concorrência, quando ela não é tratada de forma apropriada pelos estados, pelas políticas públicas, se torna racismo, se torna divisão, se torna o contrário de tudo que foi construído no welfare state, a solidariedade social, o sentido de comunidade. Agora, por outro lado, esse livre fluxo aí acaba atraindo para aqueles países mais fortes os melhores cérebros também, né? Isso tem uma perda aí também nos países periféricos, digamos, né? É verdade. Eu tive como última possibilidade fazer um comento sobre a sentença do juiz do Hawaii, nos Estados Unidos, que suspendeu o veto do Trump na imigração. E ao lado dessa sentença nós temos um movimento bem grande que começou na Silicon Valley. Todos os patrões das empresas, das corporações da Silicon Valley fizeram uma própria campanha contra o veto do Trump, dizendo que os Estados Unidos são uma terra de imigrantes, formada pelos imigrantes, os Estados Unidos precisam os imigrantes, esses imigrantes eles remetem dinheiro para as próprias famílias nos países de origem, em México e tal. Agora, tem uma grande hipocrisia nesse discurso também. É o fato que, justamente com o dinheiro dos imigrantes voltando aos países de origem, se abriu um mercado de consumidores internos nesses países que consuma justamente Apple, Microsoft, Google, então os produtos das corporações norte-americanas. Então eu acho que temos uma divisão, nesse sentido também, bem grande entre o capital financeiro e o capital industrial, pequenas e médias empresas. Agora, aquele fenômeno que a gente chama de pauperização da classe média, que é europeia e norte-americana, ainda não é brasileiro, mas a gente espera que isso não aconteça aqui. Mas é verdade, o conflito social não é mais entre trabalhador e empregador, mas é entre uma classe financeira de oligarcas e uma classe... Para tentar, você vê diferenças aí no momento histórico da Mãos Limpas e da Lava Jato aqui. Agora, tem um ponto comum aí que a Itália estava se lançando para o mundo na época, as grandes multinacionais italianas, e foram abortadas aí. Isso. E hoje nós temos um fenômeno semelhante aqui no Brasil. Como que entra a cooperação internacional nessas questões nacionais? Agora, Mãos Limpas, ela é conhecida pelos efeitos políticos, mas é justo estudar os que foram os efeitos econômicos. Vamos dizer que a cooperação internacional naquela época se deu em todos os lados, porque de um lado a União Europeia cobrava os juízes para cooperar entre eles, então para criar um ambiente jurídico europeu. Começa o que nós conhecemos como diálogo entre as cortes, que interessam as cortes superiores da Europa, as altas cortes. E também um processo político de direito internacional. Então, era inevitável, abrindo o mercado europeu, então o mercado se torna não mais nacional, mas regional europeu, era inevitável, de uma certa forma, atuar essa integração também no nível judicial. O que aparece na época de Mãos Limpas é um discurso pela qual a velha classe política que tinha formado, que tinha criado o welfare state, que tinha criado as empresas, as grandes empresas italianas, a Eni, que é a empresa nacional de exploração de hidrocarburos, de combustíveis fósseis, então, a empresa elétrica, a empresa telefônica. Essa classe política foi praticamente afastada das suas funções. O discurso que entra depois de Mãos Limpas é um discurso de deixar as questões da economia política aos técnicos. A União Europeia assume esta função. E, digamos assim, o inquérito Mãos Limpas acompanhou esse processo. Até porque depois de Mãos Limpas, nós temos o Berlusconi, que é a figura mais apropriada de gestor. Berlusconi é um político, mas um político gestor, um político que acha que a ideologia
era o principal atrapalho para a Itália, que o que era certo era trazer os empresários então, para a ação política. O juiz Sérgio Moro ele fez um artigo em 2004 aí em cima da Mãos Limpas lá, onde tinha um componente ideológico nítido. Ele dizia que a maneira de resolver a corrupção na Itália foi abrir e expor a competição estrangeira. Esse componente ideológico a gente vê também muito nítido agora. Isso aí, de alguma maneira, essa ideologia jurídica está ligada a esse processo de globalização, a questão do mercado? Claro, está ligada ao processo de globalização. Eu li o artigo de Sérgio Moro e tem dois fatores lá que o Sérgio Moro analisa, que eu acho que ele entendeu que são partes importantes do processo de Mãos Limpas. A exposição do inquérito à pública opinião e fazer com que a pública opinião entenda que a política é um custo pelo Estado. E esse custo, ele expõe esse custo, né? Vamos comparar quanto custou a metropolitana de Milão em comparação à metropolitana de Genebra, na Suíça, ou a linha na Holanda, ou a linha da estrada de ferro em Londres. Ele faz essa comparação, que de fato é a comparação que fizeram os juízes italianos, então ele simplesmente faz a citação desse. E para dizer o quê? Para dizer que a política tem um custo, que a política é anticompetição, ela é antimercado, então isso acaba se tornando um custo para a população. Isso faz parte do discurso da globalização, mas ao mesmo tempo a globalização agora, nesse momento histórico, ela está sendo questionada pelo que criou, porque se é verdade que de um lado a presença dos partidos, o que nós chamamos de partitocracia, então os partidos se apropriando do dinheiro, do ente público e tal, era um custo. De outro lado, os partidos permitiam também um desenvolvimento democrático do Estado. Enquanto agora a gente tem que fazer com um déficit democrático das instituições da globalização, FMI, Banco Mundial, União Europeia. O outro ponto que chama atenção, aí, tanto no artigo dele aí, quanto nas manifestações aí de procuradores, é a total ignorância em relação ao custo da financiarização. As formas do capital financeiro se apropriar do orçamento, a política de juros, as jogadas internas de vazamentos de informações, passa ao largo deles também. Isso aí é um componente ideológico também, né? Claro, porque talvez o grande, não é um defeito, né? Mas, enfim, um juiz não pode ser entendedor de tudo, né? Não é economista também. Ele faz uma sentença na base do que está escrito na lei. Agora, o que acontece é que a política não funciona normalmente em um país, eu acho. Não funciona de acordo com o princípio de legalidade. Sempre tem uma margem de ruptura. Agora, que essa margem pode ser maior ou menor, isso é claro. Tem países com uma corrupção mais elevada e países com corrupção menor. Ou talvez onde não tem percepção da corrupção. Mas não ter percepção não significa que não tem de verdade. Significa que talvez os cidadãos se simplesmente acomodaram com a situação que tem e que então não tem essa preocupação. Agora, se esse tipo de entendimento, né, essa compreensão da realidade do Sérgio Moro seja intencional ou menos, isso eu não posso dizer, né? Ninguém pode dizer. Mas de fato tem uma situação de impasse na qual agora se encontra o Brasil e que é evidente, é devido à atuação do judiciário. Então, só para entender um pouquinho, a gente tem a cooperação internacional, você tem a espionagem eletrônica, você tem o controle sobre os fluxos de capitais aí em paraísos fiscais. Esses fluxos você tem desde narcotráfico até corrupção política, e de repente os alvos que a gente vê no Brasil é um partido que representava a social-democracia, em Portugal a mesma coisa, na Alemanha a mesma coisa, na Espanha a mesma coisa. É coincidência ou tem uma estratégia geopolítica maior por trás dessas operações de cooperação internacional? Essa é uma demanda importante, né? Uma pergunta importante. Evidentemente, nós temos uma atuação amputada
de fato. O caso da JBS, do leilão, o acordo de leninência, é exemplificativo de tudo isso, né? A empresa praticamente não foi cobrada como deveria ser cobrado normalmente. Nesse caso também não teve uma atuação conforme ao que seria um princípio de aplicação da lei, razoável, uma razoável aplicação da lei. De fato, o juiz aqui não é controlado, nesse caso não é controlado. O que falta ao redor do mundo é uma responsabilização da magistratura pela atuação dele, que é um dos debates que agora está ocorrendo na Itália. Como criar uma magistratura responsável, ou seja, quando o magistrado atua com esvaziamentos de notícias, de interceptações, por exemplo, que colocam em xeque uma inteira classe política, uma parte da classe política, um procedimento de impeachment, como foi no caso da Dilma Rousseff, né? Quando teve o esvaziamento da conversa entre Lula e Dilma. Quando tem esse tipo de atuação, qual é a responsabilidade a qual vai encontrar o magistrado? De fato, não tem. Se, de um lado, tem muito mais políticos responsabilizados por corrupção do que magistrados. Isso é um resultado que ainda no Brasil parece, né, falar contra a magistratura, mas de fato não é o meu discurso agora. O que você está falando é o seguinte: aqui se entende a corrupção só como pagamento de dinheiro, mas quando o magistrado vaza uma informação como essa, com um propósito político, é a corrupção. De fato, tem uma atuação da função que não é conforme ao que constitucionalmente deveria fazer o magistrado. Agora, a Itália passou por isso 25 anos atrás, com um contexto diferente, claro, não dá para dizer que as coisas são iguais, mas, então, o protagonismo da magistratura que hoje tem no Brasil, na Itália começou há 25 anos. E hoje, os que apoiavam a magistratura um tempo são muito menos do que eram. O que provocou o esgotamento da Mãos Limpas? Foi o excesso de abuso? Foi os impactos econômicos? Aqui tem diferentes visões, tem diferentes interpretações do que aconteceu. Alguém diz que foi o Berlusconi. O Antonio Di Pietro se demitiu num processo contra o Berlusconi. No âmbito na audiência, ele chegou na audiência, ele se tirou a toga, dizendo que existiam algumas forças ocultas que bloqueavam o processo. Ele não podia atuar. E daí ele saiu da magistratura, fundou um partido. Talvez isso não todos os brasileiros sabem, que Antonio Di Pietro fundou um partido para competir nas eleições. Uma outra leitura diz que Mãos Limpas começou a ter um curto-circuito, entrar num curto-circuito no momento em que teve uma perquisição na qual os policiais foram subornados, provavelmente. Então, os magistrados de Mãos Limpas começaram a indagar sobre esses policiais. Então, quando se deu polícia contra polícia, curto-circuito acabou. Ou seja, o excesso de poder corrompe. É isso, o dispositivo do controle, porque de fato os tribunais controlam um dispositivo policial, né? E dentro do dispositivo policial também tem um espírito de corpo, não? Como se diz na Itália. Eles acham um corpo único, um corpo então, que tenta defender os seus membros, né? Então é difícil, no mundo não tem policiais que investigam sobre o policial, a não ser por episódios pequenos, né? Mas é difícil que tem uma parte de polícia que diz a uma outra parte de polícia vocês são corruptos. É muito difícil, né? Então, esse foi o problema de um ponto de vista dos mecanismos. Do ponto de vista da população, é que a Itália, por 25 anos, entrou na situação de impasse, na qual a magistratura tentou atuar a lei assim como ela é escrita, e a política não conseguiu se adequar. E daí, a escolha não pode continuar essa situação. Então, teve pessoas que começaram a cansar dessa situação, e outras que continuaram a apoiar. Claro que é um paradoxo, mas é assim, em síntese, né? E agora tem partidos que são, nós chamamos de justicialistas,
e que continuam apoiando a magistratura, que representam uma boa parte do povo italiano, e outros que eles acusam a magistratura de atuar como uma bomba relógio. Então, tipo, quando um premier tenta fazer uma reforma da justiça, os magistrados abrem um inquérito contra o pai dele, a mãe dele, é o caso do Renzi, atual premier agora. Agora, a economia italiana, a máfia, depois das mãos limpas, acabou assumindo um protagonismo maior dentro da economia italiana, né? Eu vi estudos recentes dizendo que 40% da economia italiana, de alguma forma, é controlada pela máfia. Isso. É difícil dizer, porque justamente a máfia, sendo um fenômeno clandestino, não tem números mas ela tem as empresas formais, que lavam dinheiro, né? Com certeza tem, a lavagem de dinheiro tem. E o que é mais preocupante e triste é que esse tipo de descoberta foi feita também na ocasião das reconstruções após o terremoto, L'Aquila, e agora no terremoto no confine entre Umbria e Marche. Foi descoberto que as empresas que ganharam as licitações, que atuaram na reconstrução, eram empresas da máfia. E então, em particular, a transformação que fez a máfia, hoje não temos uma máfia que mata na Itália, ou melhor, mata ainda, mas numa percentual menor. É uma máfia muito mais interna política, mesmo que tem diferentes clãs, tem uma diferenciação territorial, tem a máfia, Camorra, 'Ndrangheta, mas enfim, parece efetivamente que as organizações criminais conseguiram se institucionalizar. Então tem um processo de interpenetração das máfias nas instituições. Analisando aqui a Lava Jato, os vazamentos, as prisões provisórias que se estendem muito, ela avançou, ela foi além do que foi a mãos limpas em termos de Estado de Direito? A situação é parecida. Mas, na verdade, a Mãos Limpas teve um momento no qual ela conseguiu, por exemplo, promover um movimento social que retirou alguns privilégios dos políticos, tipo o referendo de 1993, que se dá em Mãos Limpas. Mãos Limpas é um inquérito que se abriu em 92 e fechou em 94. Então, em 93 teve o referendo para a abrogação do financiamento público dos partidos políticos, no qual a grande maioria dos italianos votaram a favor da abolição, da abrogação da lei de financiamento público. Depois, o financiamento público continuou em outras formas, então acharam um remédio nisso. Mas também a questão das imunidades parlamentares, justamente, porque naquela época era ainda proibido abrir um inquérito contra um parlamentar. E os parlamentares foram, de fato, pelo grande movimento popular, obrigados a aprovar uma reforma para diminuir a imunidade. Então, um parlamentar hoje pode ser preso por flagrante delito ou por condenação definitiva. Ele pode ser preso, sofre uma privação da liberdade pessoal. No enquanto, na época que o Antonio Di Pietro atuava, era necessária a autorização da Casa Legislativa até para abrir o inquérito, o procedimento penal. O que diferencia a Lava Jato e Mãos Limpas é que a Mãos Limpas se deu numa situação de grande aceitação da atuação do Ministério Público de Milão pelo povo italiano. Mas eu acho que a Lava Jato já foi muito além do que Mãos Limpas no lawfare, sim, na atuação da guerra judiciária contra a política. Esses vazamentos aqui eram constantes? Bom, fazia parte da estratégia lá também, mas você disse que não era na mesma intensidade. Não eram, eu acho que não eram absolutamente na mesma intensidade. E a Suprema Corte italiana e a brasileira? Como é que você vê o papel de ambas em cada caso? Bom, a Suprema Corte italiana, a cassação, não era ainda, não atuava numa forma em que atua hoje o STF, porque tem várias diferenças entre a Itália e o Brasil. Não tem foro privilegiado, por exemplo. Então, o público ministério que quer indagar contra um político
naquela época precisava apresentar um pedido de abertura de procedimento penal para o Parlamento. Agora, o que aconteceu? O Parlamento italiano refutou o inquérito. Refutava normalmente os inquéritos. Quando foi contra o Craxi fez um discurso que bem reflete a história de Mãos Limpas. Ele disse, a classe política italiana, a diferença da brasileira, ela não negou a corrupção. A classe política italiana disse, todo mundo já sabia, que tem formas de financiamento dos partidos políticos ilegais ou irregulares. E todo mundo sabe, porque esse tipo de financiamento funciona para bancar os congressos do partido, para bancar o jornal do partido e tal, para manter toda a máquina política. Todo mundo sabia. Então ninguém votou autorização naquela época. Votaram porque quando o parlamento tentou se fechar, todo o povo italiano saiu na rua. Essa é uma das diferenças fundamentais. Agora, o referendo que foi votado, você falou, foi para acabar com o financiamento público? Público. Mas a fonte da corrupção não era o privado? Não, a fonte da corrupção era também o dinheiro público, de fato. Porque o dinheiro público, justamente, entrava e ele era utilizado como financiamento aos partidos. E os partidos desviavam, às vezes, esse dinheiro público. Mas o financiamento da corrupção que indagou as Mãos Limpas foi principalmente o privado, a partir do inquérito sobre o Hospital de Milão, né? Que foi a primeira delação que teve nas Mãos Limpas foi de um administrador de um hospital de Milão, que para continuar sendo administrador precisava pagar uma propina para o então secretário do Partido Socialista, embora a propina depois era compartilhada com os vários partidos. Sim, esse era um negócio entre as empresas. E como é que você está vendo aí esse confronto agora direto do Ministério Público, da Procuradoria com o Presidente da República? E antes disso, também aquela interferência no impeachment da Presidente Dilma. Isso aí vai provocar anticorpos na frente que vai se votar contra o Ministério Público? Como é que você vê estrategicamente aí o Ministério Público e o Judiciário nesse protagonismo político? O protagonismo político, efetivamente, porque nenhum país do mundo tem uma gravação de um presidente da República, né? Não existe. Então, o que foi feito da Procuradoria-Geral da República é um episódio de investigação que eu acho que já não sabia que teria sido um episódio, teria sido uma atuação importante nas implicações, nas consequências. Então, eu acho que ele fez um próprio raciocínio, tomando a responsabilidade do que estava fazendo, como deveria fazer um juiz, efetivamente, porque não é que um juiz não pode indagar sobre um político. É, efetivamente, a indagação tem que acontecer no âmbito da Constituição, com o respeito da Constituição. A gravação, nesse caso, ele descobre um perfil na qual, mesmo que pode ser sujeito à interpretação e tal, mas ele descobre um perfil na qual o mundo político é ligado fortemente com o mundo empresarial, e o mundo empresarial, todo mundo está preocupado agora sobre o que vai acontecer com um ex-presidente da Câmara dentro da prisão e tal. Então, a atuação do Ministério Público ainda ela é a única forma, né? A Procuradoria da República é a única forma para indagar, para investigar sobre os crimes dos políticos. Agora, a única sugestão que é que quando isso se torna um negócio, quando isso se torna uma atuação fora do caminho da Constituição, não perde somente o político indagado, mas perde tudo, a classe dos magistrados também, que se deveria tutelar. Isso abre um precedente
daqui à frente, qualquer presidente da República do Brasil pode ser legitimamente gravado. Isso talvez o motivo pelo qual não tem gravações no resto do mundo. Né? Os juízes tentam não entrar nisso. Mas também é verdade, de outro lado, que é difícil que a classe política ao redor do mundo chegue a tentar de ficar na sua própria posição, embora os procedimentos penais, embora a situação que tem. Agora teria um momento no qual a classe política deveria pegar a frente, tomar a frente da questão. Mas não tem e reforma. Né? Mas assim como se diz na Itália, é um banho de sangue. Essa ausência absoluta de lideranças aqui aconteceu na Itália para permitir o Berlusconi surgir? Na verdade, não aconteceu justamente por causa do Berlusconi, que é aquela figura que saiu do nada e que entrou na política com o dinheiro que precisava, com os apoios, com uma simpatia da União Europeia, porque a União Europeia não gostava, claro, de uma classe política protecionista, uma classe política ainda muito ligada a uma forma de economia de welfare, porque já a União Europeia já estava colocando limites ao balanço de pagamentos dos Estados. Então a Itália, como um país constantemente em déficit, não podia continuar aquele tipo de gasto. Né? Então o déficit se tornou um problema no momento da integração europeia para a Itália. Até aquele momento, a situação do déficit, mesmo sendo um déficit muito grande, continuava sendo controlado. A situação dos Estados Unidos agora, que tem um déficit bastante interessante, mas que eles continuam a ser uma economia que desenvolve no limite do possível a própria despesa social também. E o Berlusconi, o que ele faz é cortes sociais violentos? O que ele fez, tentou fazer cortes, tentou fazer isso. Na verdade, quem que atuou depois foi a esquerda. O centro-esquerda, né? Como se diz na Europa. Então, aquela coalição que vai dos partidos de centro e da esquerda, que eles fizeram a maioria das leis trabalhistas. A última foi do Renzi, do PD, o Job Act, que é uma reforma trabalhista que flexibiliza de maneira desproporcionada a força de trabalho italiana. Quer dizer, a social-democracia ela entrou também nessa armadilha da flexibilização geral aí, né? Isso. Na Itália, sim. Na Europa, geralmente, ela é promotora da flexibilização. Agora, o que diferencia a esquerda da direita é muito pouco. Né? É por isso que também tem muitas pessoas na Europa que dizem que não existe mais esquerda e direita. Existem movimentos europeístas e anti-europeístas. Tá. É isso. O plano do confronto agora, a mesa, é essa aqui. Europeístas de um lado e anti-europeístas de outro. É por isso que a maioria dos governos na Europa são coalições de velhos partidos de direita e velhos partidos de esquerda, contra os novos movimentos anti-europeus. Agora, o gozado é que os nacionalistas, aqueles defensores de projetos nacionais, também são os que encampam a xenofobia também, né? Depende. Tipo, em Espanha, Podemos não é um partido xenófobo, é anti-europeísta. Na Itália, o movimento 5 Estrelas, fundado por um cômico televisivo, sempre para ficar na mesma questão, o mídia como meio para lançar o político. É um movimento que não é xenófobo. Tem movimentos na Alemanha também que são anti-europeístas. Syriza na Grécia, o KKE também não é Tsipras não é um movimento xenófobo. E você vê esses movimentos ganhando dimensão política a ponto de virar uma alternativa, ou ainda faz parte dessa pulverização política que impede? Agora, o momento bom, o momento certo era o momento no qual a Grécia aprovou o referendo que refutava o pacote de austeridade, na qual os alemães responderam com nein, não vai. Então, ou vocês ajustam as contas, para vocês tem nada, não tem nem previsão de uma procedura para sair, um procedimento para sair da zona euro.
Agora, o que fazem com a Grã-Bretanha é diferente, porque ela sai do Tratado da União Europeia, mas não da zona euro. Sair da área do euro é muito mais difícil. Esse era um movimento no qual podia ser construída uma alternativa, mas que o mesmo Tsipras abandonou. Abandonou por a pressão da Europa mesmo. Não era no momento, se tivesse sido agora, talvez tenha essa perspectiva, porque tem uma situação bem diferente. Ainda naquela época era bem longe pensar também numa Brexit, bem longe pensar um Trump nos Estados Unidos, um Putin mais protagonistas na Ucrânia e na Síria. A situação geopolítica mudou tudo. Pensa-se o fato, né, a Silk Road dos chineses, a apresentação da Rota da Seda, né, da China, foi convidado o governo italiano foi lá. Então parece quase que antes a União Europeia significava que nos negociamos entre nós e ninguém negocia com o que tem fora. Agora todo mundo se vira, né? Então os chineses me convidam, eu vou. Assim como a Alemanha dialoga muito mais com Putin. E, de fato, a Alemanha é um dos partners principais da Rússia, no setor energético em particular. Então, agora a alternativa é visível que não é mais a globalização, dentro da globalização. Né? Onde isso leva, não sei, efetivamente, porque, claro, isso tem que estruturar um novo paradigma, é um movimento que vai estruturar um novo paradigma. Os custos desta construção do novo paradigma em termos de políticos, em termos também militares, porque depois de muitos anos há uma guerra na Europa, na Ucrânia. Fazia mais de 70 anos que não tinha uma guerra dentro do território europeu. E os conflitos entre Fora os Estados Unidos e outros com a OTAN, financiamento de OTAN e tudo também. Sim. Depois do Muro de Berlim começou a guerra na Iugoslávia, e depois da Iugoslávia agora na Ucrânia. E os interesses são os mesmos, do lado o leste europeu e o bloco atlântico, do outro lado. Então, e agora é mais visível que também os Estados Unidos não seguram mais esse apoio à União Europeia. Obama era o líder ideal para a União Europeia, agora o Trump não é. A União Europeia se mostra em toda a sua fraqueza nisso. 1, E2, E3, E4, E5. Vai me explicar para a gente que era dois violinistas. O Lenk é um paulista cearense, ele nasceu em São Paulo, foi criado no Ceará e está lançando seu primeiro CD, é um violonista e de uma família que tem um estilo musical, sobrinho do histórico, famoso Zé Menezes. Conta um pouquinho, antes da gente começar a falar da sua carreira, Lenk, como é que foi a convivência com o Zé Menezes? Então, infelizmente eu não convivi muito com ele porque eu morando no Ceará, ele já radicado já no Rio, né, não tive essa convivência, mas sempre que a gente podia se encontrar era uma... Ele é irmão do seu pai? Ele é irmão do meu avô. Seu avô? Isso, meu tio avô. Mas ele sempre conviveu, assim, essa lembrança, né, aquela vitalidade, a maneira como ele tocava, vários instrumentos, né. Lembrança que eu tenho de menino é ele pegando um monte de instrumento diferente. Vou tocar isso aqui agora, agora é isso aqui. Um monte de instrumento. Antes de começar a gravação, você estava brincando um pouco com o garoto e contando algumas coisas que o Zé Menezes falava do garoto. Sim. O garoto era uma figura, né? Porque o Zé contava que eles tocavam na Rádio Nacional, né? Um show, né? Que hoje é equivalente à maior audiência possível, seria isso, né? Um horário nobre. E o Zé falava que o garoto chegava na casa dele na véspera do show e falou: sabe aquele show que a gente ensaiou? Então vamos mudar tudo. Ele tinha tipo a noite para ensaiar para tocar no dia seguinte. Só. O Zé Menezes foi, acho que o músico que mais próximo ficou do garoto, né? Ele tocava todos os instrumentos também, tocou o repertório do garoto, né? Sim, ele era um fã do garoto, sempre foi, né? Sempre mencionou muito o garoto. Vem cá, e você fez uma carreira aqui em São Paulo, acompanhando, quer dizer, tem uma formação musical aqui e tem a pesquisa da música nordestina também. Conta um pouquinho essa miscelânea aí. Então, a música nordestina, Luiz, ela sempre esteve assim na minha vida. Eu nunca precisei muito ir atrás, sabe? Porque quando a gente morava em Fortaleza, por exemplo, por várias vezes o meu tio me arrancava de dentro de casa, assim, agora você vai sair agora, puxava pelo braço, aí chegava lá, tinha um bar assim com
um monte de gente, estava lá sentado o Fagner, tava o Geraldo Azevedo, o Xangai, às vezes o Vital Farias. Isso em Fortaleza? Isso, então assim, era muito comum para mim ver esses caras. Então, digamos, a base da sua cantiga foi esse grupo que era fantástico. O Cantoria, né? Cantoria. Além do que, o meu tio, como era muito fã dos caras, ele ouvia muito, né? Meu tio ouvia muito Belchior, o próprio Xangai, e o Geraldo Azevedo, esses caras eles sempre estiveram dentro de casa, né? Apesar de que eu iniciei por outro caminho, né? Eu comecei tocando rock, né? Essas coisas de guitarra, né? Mas ele acaba ficando, né? No subconsciente, essas coisas. E você, bom, se você vai pequeno para o Ceará e volta quando? Eu voltei para São Paulo com 15 anos, 14 para 15 anos. E a sua formação musical, como é que foi? Eu comecei estudando em escola de bairro, depois eu estudei um tempo no Souza Lima, depois eu tive a felicidade de entrar na EMESP. A EMESP assim, ela mudou minha vida dentro da música, eu tenho um carinho absurdo por todos os professores que eu tive lá, entre eles a Magali Mussi, o Zé Luiz Maziotti, o Marcos Teixeira. O Zé Luiz, outro dia, ele foi cantar no alemão, eu não sabia que ele era tão bom violonista também. Ele toca muito, cara, ele toca muito, e ele pegava pesado, não, esse acorde aí jamais você vai ter esse acorde numa bossa nova, não faça esse acorde. Zé Luiz, aquele vozeirão dele, esse acorde não, lindão, esse acorde não. E o Edmilson Capelupi, o Cisão Machado, então assim, eu fiquei 8 anos na EMESP, né, entre canto, violão e guitarra. Agora não era uma universidade convencional, era um clima de liberdade. Sim, era muito bom. Não sei como está hoje, mas assim, os melhores amigos que eu fiz foram em rodas assim, no hall mesmo, lá da EMESP. E o seu CD, como é que é? Uma síntese do quê? Então, o CD se chama Forasteiro porque é como eu me sinto, não só dentro da música, né? Forasteiro é um miscigenado, é um brasileiro como eu e você, só que ele não tem um lugar definido. E ao mesmo tempo que não tem um lugar definido, ele se sente à vontade em qualquer lugar. Então, quando eu falo forasteiro, é mais assim, dentro da minha música, por exemplo, quem puder ouvir o disco vai entender que lá tem jazz, tem samba, baião, Ijexá, né? É como eu me sinto também bem à vontade dentro da música. Então dá um exemplo aí pra gente ver. Noite, nesse quarto meu brilhante, brilho eu hoje. Quem me dera a passarela, aquarela pintar, a faca cortou na hora, meu conto de fadas chora, mas foram tirados meus pincéis, verde, azul em rubro negro, manchou o meu sol. Oh, clara, amanhã brilho eu, brilha você, nessa intensa bendição de ser anil. O meu sonho não morreu nesse Brasil. Nesse quarto meu brilhante, brilho eu hoje. Quem me dera a passarela, aquarela pintar, a faca cortou na hora, meu conto de fadas chora, mas foram tirados
emoção de ser anil. O meu sonho não morreu nesse Brasil, mas o meu sonho não morreu nesse Brasil. O meu sonho não morreu nesse Brasil. Mais ou menos assim. E a sua trajetória de cantor é recente também? É recente. Eu tô com 35 anos hoje, mas eu comecei a cantar relativamente tarde, né? Nunca precisei, na verdade, porque sempre tive grandes intérpretes cantando a música que eu fazia. Quem gravou a música sua? A Bruna Moraes já gravou a música minha, a própria Camila de Oliveira, minha irmã, também já gravou. Então, assim, como eu nunca precisei, né? Chegou uma hora que, assim, minha irmã ela foi embora, foi morar em outro país e eu fiquei sem ter quem cantasse minhas músicas. Aí eu falei, rapaz, eu acho que, assim, ninguém vai ter o mesmo carinho que eu ou minha irmã por essas canções. Então foi aí que eu resolvi estudar. E como é que é o trajeto aí de gravar um CD e divulgar? Nossa. Que espaço que se tem e quais as dificuldades? Olha, resumindo, eu fiquei 2 anos fazendo esse disco, entre um financiamento coletivo, que a gente fez, muitas pessoas colaboraram para esse CD existir, e no final do processo a Quarup, né? A gravadora Quarup que lançou esse disco. E todas as dificuldades que você puder imaginar, porque você quer muito fazer o disco, você não tem o recurso, então você tem os seus amigos que falam, não, vamos fazer naquele estúdio tal, mas aí sobram aqueles horários mais alternativos que você puder imaginar. E às vezes o músico que você quer trazer, que você gosta para esse trabalho, não pode naqueles horários que ele está tocando, né? Então, muitas dificuldades. De espaço, vou te falar que, assim, graças a Deus eu venho conseguindo divulgar o trabalho como eu gostaria, né? Você falou que não se filia a nenhuma escola, isso aí dificulta ser aceito aí pelos grupos musicais? Eu acho que não. Eu acho que não porque eu nunca fui de um grupo, né? Nunca me senti, na verdade, né? Como eu venho te falando, eu sou cearense de coração, mas assim, não sou nascido lá, sou nascido aqui em São Paulo, também não sou paulistano, não sou de uma panela, digamos assim, né? E o fato de eu gostar de tantos estilos musicais diferentes, Luiz, me coloca dessa maneira. Acho que eu nunca conseguiria dizer assim, eu sou da MPB, ou sou do choro. Já tive vontade, né? Mas não tive... Né? O músico não é músico assim, ele percorre todos os caminhos aí. Mostra um outro gênero aí, pra gente ver de que maneira você trabalhou esse outro gênero. Agora eu vou tocar Tirano, que ela tem uma influência assim mais jazzística, parceria também com minha irmã Camila de Oliveira. O meu pensamento ligado no teu movimento, e quem sabe um dia eu me contento e aprendo que o teu movimento não está ligado no meu pensamento. Rei, quem é o teu rei? Rei da rima é a prosa, a rainha das flores é a rosa em desabrochamento. E eu nunca entendi o mundo, e agora entendo muito menos. Jamais entenderei. Tirano, vá tirando suas mãos de cima de mim. Deixa eu sozinho, que hoje eu tô tirando. Vá tirando suas mãos de cima de mim. Deixa eu sozinho,
hoje eu tô, que hoje eu tô, que hoje eu tô. Desencantamento, é isso que o amor me causa no momento. Eu permaneço atento, mas quase nada me arrebata. Ouvir a sua voz não aguento de jeito nenhum. Tirando, vá tirando suas mãos de cima de mim, deixe eu sozinho, que hoje eu tô tirando, vá tirando suas mãos de cima de mim, deixe eu sozinho, que hoje eu tô, que hoje eu tô, que hoje eu tô, que hoje eu tô. Se a gente for entender a música nordestina hoje, tem as cantigas, tem muita influência ibérica lá. Sim, sim. Mas o que mais que você observa no panorama musical nordestino? Eu já fiz, é engraçado você perguntar isso, eu já fiz uma relação da música, isso foi até um trabalho de escola, de faculdade. Eu fiz uma relação da música do Elomar com a música renascentista. E meu professor ficou maluco, porque tem muita relação, né? O Elomar, ele é praticamente um menestrel, menestrel dórico, né? Com aquela coisa da música nordestina, e ele consegue fazer você escuta a música do Elomar, do próprio Xangai, né? São coisas até bem difíceis de executar e cantar junto, né? Mas mesmo os outros, Vital Farias, outros que já são músicas... Demais. Essa influência ibérica aí é bem nítida aí, né? A música nordestina, ela tem uma coisa moura já no cerne, né? A própria melodia, nem tanto falando do ritmo, mas você pega a questão melódica, ela é muito moura, né? Eu tenho uma certa influência, não posso dizer que é a minha principal, porque como eu voltei com 15 anos pra cá, aí eu já conheci a música do Ginga, desses caras mais, sabe, excêntricos, né? De repente eu estava andando lá na EMESC e dei de cara com a Rigo, né? Eu ouvi o Claro Crocodilo, achava ele um cara, assim, achei que ninguém encontrasse o Arrigo, eu tinha um medo dele. E o cara é super fofinho, né? Encontrei com ele na escada, ele levou, eu falei, Arrigo! Né? Então, como eu vim de lá com 15 anos, eu acabei tendo outras influências. Agora, essa visão aberta de música, foi a Universidade Livre de Música que te passou? Foi. Porque lá é um lugar que você entra, por exemplo, no curso de canto, você passa por várias escolas, né? Você vai desde a era do rádio, você estuda a música mineira. Vamos pegar outro gênero aqui. Gênero meio canção mesmo? Tá, então vamos fazer. Eu vou precisar afinar diferente aqui, tá? Vou fazer Amuleto, que é que você mencionou que tinha gostado, que eu gravei com a Bruna Moraes, um dueto, né? Que é mais canção, mais puxado pra canção. Mais uma vez me encontro longe lá do lado da lua aqui na rua. Parece que você está sempre entorpecida de saudade. Saudade quando chega muda e se acumula. Dói, dói, dói.
leve, levado, solto, louvo-te, imagem pura. Mas a saudade adentra o peito e me tritura. Oi, oi, oi. Vou colar com meus carinhos os pedaços seus. Disse o ar no passarinho, teu lugar sou eu. Se esqueceres do destino, pássaro cantar. Se perder-te no caminho, olha o teu colar, olha o teu colar. Como é que você sente o momento atual? Cada um por si ou tem algumas ideias que são, que eu digo em termos de temática aí? Tem alguns amigos que têm uma ideia de promover alguns coletivos, né? Tem o Conheça, que é um coletivo de uns amigos nossos, o Daniel Conte, o Fábio Cadori, a Keila Beige. E as pessoas vão tentando se reunir, né? Sábado mesmo agora eu toquei num evento chamado Impulso, que é a Bárbara Rodrigues que promove. Lá no bar? Isso. Não foi no bar, é na casa dela. E aí ela traz um músico e um artista visual para fazer esse evento. Sendo bem sincero, Luiz, eu vejo um momento assim, eu acredito que pela falta de espaço, os artistas eles tendem a se concentrar mais nos seus próprios projetos, né? Eu sinto um pouco de falta assim, de encontrar os amigos assim, despretensiosamente, para tocar, para compor, porque todos estão muito correndo atrás. Como é que é a vida de músico? Como é que você faz para se virar? A gente dá muita aula. A gente dá muita aula de canto, de violão. Posso falar tudo mesmo aqui? Pode. Vou falar então. Eu até o ano passado eu era arte educador de um programa chamado PIA, Programa de Iniciação Artística, mas graças à gestão atual foram demitidos 336 artistas educadores e a gente tem que trabalhar de outro jeito, né? Um trabalho de mais de 8 anos, o PIA é ligado ao vocacional, você deve conhecer o programa. E simplesmente a gestão vai lá, entra e corta o projeto. É o Átila Rei dos Unos. Isso, corta as cabeças, né? É assim que funciona. Você tinha 300 músicos nesse programa? Eram 336 arte-educadores das mais variadas áreas. Música, teatro, dança, artes visuais e literatura. E eu fiquei 3 anos nesse projeto, tinha amigos que estavam lá há 8, o vocacional já existia há 12 anos. E a gestão vai lá simplesmente e fala, não, vocês não precisam trabalhar. Eu tenho o cara do municipal lá que diz que não gosta de choro e de samba. O secretário? Não, o diretor do Teatro Municipal lá. Sim, disse que não gosta de choro. Qual a importância dele para gostar ou não gostar? Zero. Ele tem que aceitar que é uma manifestação cultural relevante. Que já existia. Mas essa arrogância. Aliás, um dos ritmos mais genuínos brasileiros, né? O choro, aí vai lá e fecha o clube do choro. Ué, que nem você falar de frevo, eu não gosto de frevo. Que história que é essa? Você não tem importância nenhuma. O Mário de Andrade que tem que gostar ou não, você não tem importância nenhuma. E o cara coloca o gosto pessoal dele à frente de uma manifestação cultural, né? É complicado, viu? É um período de uma ignorância crassa, sabe? Não é o pessoal que acha que a ignorância está na classe socialmente baixo, não está não. Eles que são profundamente ignorantes. E não é uma questão de querer melhorar os projetos, é simplesmente de desconfigurar. É isso. Desconfigura-se esse projeto e pronto, e as pessoas ainda batem palmas, né, para essas gestões. Você tem uma falta de informação aí, gigantesca, coisa horrorosa. Bom, vamos pegar uma saideira aí pra gente. Vamos lá. Vou ter que afinar de novo aqui, tá? Vou tocar Na Vazante,
que é uma parceria com Bruna Moraes, gravou no disco dela também. Daniel Conte gravou essa música já no disco dele, e quem sabe no próximo eu gravo também. Chuva que canta, acorda meu amor, chora a relva, solidão me chamou, casa com mar, dorme nos colchões de sal e sorri da maré, e é correr pra ver chuva se esconder no